Então, falando sobre orçamento, em busca do déficit zero, a equipe de Fernando Haddad conta não só com o bom desempenho da economia, e segundo o chefe da Fazenda, o Congresso também pode ajudar a manter as contas públicas em ordem. Reportagem da capital federal de Janaína Camelo. Em coletiva de imprensa em São Paulo, Fernando Haddad disse que está otimista com a previsão da equipe econômica para o crescimento do PIB neste ano de 2,2%, mas citou a expectativa de alguns analistas econômicos para um crescimento maior, de 2,5%, o que ajudaria na arrecadação. Mas disse que, além do bom desempenho na economia, atingir o déficit zero neste ano depende do Congresso. Isso depende muito da evolução da economia, né, do crescimento. Sobre isso nós estamos mais otimistas. Tivemos um corte de mais 0,5%, né? Devemos continuar cortando a taxa de juros nos próximos Copons, né, nas próximas reuniões do Copom, e depende também da aprovação das medidas que nós mandamos para o Congresso. Nos próximos meses, o Congresso vai analisar projetos do Planalto sobre temas retirados da medida provisória que o governo editou no ano passado para o aumento da receita, o que causou embate com o Congresso. Os parlamentares irão discutir a reoneração da folha de pagamento dos setores da economia que mais empregam no país e também uma nova proposta sobre o PERSE, Programa de Benefício Fiscal criado na pandemia para socorrer o setor de eventos. Haddad disse que o PERSE foi muito mal desenhado e voltou a falar sobre os indícios de fraudes no programa. Eu vi circular uma notícia de que a Receita não tinha prestado informações sobre o PERSE. Na verdade, nós prestamos as informações que foram requisitadas, confirmando os números, né? Houve, sim, uma renúncia de 32 bilhões em função do PERSE, portanto, muito acima do que estava projetado para 5 anos. Nós desbaratamos um esquema na Justiça, né, que autorizou o bloqueio de bens de R$1 bilhão de lavagem de dinheiro utilizando o PERSE, que as pessoas aprendem a burlar um programa mal desenhado, como é o caso desse programa. Muito mal desenhado, com brechas absurdas. Nós não podemos conviver com esse tipo de brecha. O ministro classificou como bom o desempenho do primeiro bimestre das contas públicas, com recorde na arrecadação em janeiro e fevereiro. Nesta sexta-feira, o governo divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas, apontando um déficit fiscal de 9,4 bilhões de reais, o que significa 0,1% do PIB, ou seja, dentro da meta fiscal. O novo regime para as contas públicas aprovado no ano passado estabelece uma margem de 0,25% do PIB de déficit para continuar dentro da meta. O relatório divulgado pelo Ministério do Planejamento trouxe o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais no crédito para o pagamento das despesas obrigatórias, o que ficou abaixo do previsto inicialmente devido ao aumento na arrecadação. Ou seja, não houve a necessidade de contingenciamento até o momento, o que implicaria nos investimentos, explicou o secretário de Orçamento, Paulo Bijos. O contingenciamento, eventual contingenciamento que poderia ocorrer, por hora é um não problema, porque nós estamos ainda naquela faixa amarela da banda de tolerância da meta de primário. A arrecadação acima do previsto foi impactada, além do bom desempenho na economia, pela retomada do pagamento integral do PIS e COFINS sobre os combustíveis e pela taxação dos fundos exclusivos, medidas aprovadas no Congresso no ano passado. Além disso, o Ministério do Planejamento destacou a revisão de gastos feitos ainda no ano passado, como no programa Bolsa Família, e neste ano nos pagamentos do INSS, mas frisou que o governo fará esforços para novas revisões. Professor Vladimir Feijó conosco aqui comentando as notícias nesse sábado. Professor, a gente sabe que o desafio do governo em relação às contas públicas é um grande desafio, mas o ministro da Fazenda adota esse tom otimista, claro, qualquer ministro da Fazenda precisa adotar um tom otimista, mas será que é possível ainda se atingir esse déficit zero com a melhoria das contas, a arrecadação em alta ou não, professor?
Pois é, o governo está aí contando com boas notícias. A gente teve ontem uma decisão do Supremo Tribunal Federal a controlar um pouco o eventual estouro do déficit previdenciário ao reformular a tese de revisão da vida inteira. Então, de alguma forma, ajudou essa expectativa e ânimo do governo, que conta com a redução dos juros e uma retomada eventual da economia dos Estados Unidos para ajudar também a economia aqui crescer e, por conseguinte, também a arrecadação. E o que não apareceu aí é que o governo decidiu bloquear, mas só vai informar semana que vem, 2,9 bilhões, de quais ministérios terão esse bloqueio, que é uma espécie de contingenciamento que eu imagino que também tem a ver com negociação com o Congresso, já que o próprio ministro Haddad chamou a atenção que ele conta com a aprovação de algumas reformas e pode ser que o desbloqueio dessas verbas seja utilizado como margem de manobra para obter votos favoráveis. Professor, e a relação do governo com o Congresso? A gente sabe que o governo está segurando muito a pauta econômica, tem algumas MPs que travam a pauta de discussão e a semana que vem é uma semana com feriado, né? Então, talvez tenhamos ainda que esperar um pouco mais de tempo para saber o que vai acontecer com essa relação. E, Tiago, para complementar também, esse ano de eleição, e apesar de ser eleição local, os parlamentares em Brasília também sustentam a base, né, agitam a base, indo dando apoio aos diferentes candidatos. Então, o governo tem uma margem um tanto quanto pequena. Passou o carnaval, a gente já está na Páscoa e ainda a pauta não foi liberada, talvez por uma sequência de notícias negativas também, né, na pauta internacional, que o governo teve que lidar aí com algumas falas exageradas ou erradas da presidência da República, que fizeram a eventual negociação retroceder e aí talvez não fosse o momento de liberar. E o último comentário é que, como o Congresso só nomeou e escolheu as lideranças para as comissões, também tinha que paralisar parte das negociações a depender da composição dentro da casa.